A manhã no apartamento de Celinha começou com o eco de uma canção que parecia não ter fim. Amor é no fim, amor é no fim, amor é, cantarolava a rádio ou talvez apenas a memória das paredes. Celinha suspirou ao ver a figura radiante de sua mãe atravessar a porta. Bom dia, mamãe, disse ela, tentando manter a calma. Olha aqui, eu sei que a senhora é dona do seu próprio nariz. Mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu gostaria que a senhora avisasse quando fosse dormir fora, porque eu fico preocupada. Regina, com a vivacidade de quem não conhece o peso dos anos, respondeu com um sorriso travesso. Mas eu estou vindo dormir em casa, minha filha. Concordo que eu durmo um pouquinho mais tarde do que a maioria das pessoas. Ela olhou em volta com uma sede específica e perguntou se tinha cerveja. Celinha, incrédula, rebateu que um pouquinho mais tarde era um eufemismo, já que a mãe só se deitava com o dia claro. Regina então começou a desfiar suas justificativas peculiares. Explicou que nem sempre podia dormir na casa dos outros porque, como Celinha bem sabia, ela só conseguia dormir nua. E, às vezes, não pegava bem. Imagine você, contou ela com os olhos brilhando de malícia. Uma vez eu fui dormir com um amante e acordei no velório da tia dele. Puseram o corpo da velha no quarto enquanto eu estava mamada e nua embaixo da cama. Celinha levou as mãos ao rosto, horrorizada. Mamãe, que horror, como é que a senhora saiu de lá? Regina soltou uma gargalhada. Coberta de flores. A defunta foi enterrada a seco porque a coroa de flores foi toda desmembrada para me cobrir. Eu lembro que eu saí com a calçola improvisada onde tinha escrito nos fundos saudades eternas do Julião. Ignorando o choque da filha, Regina recusou qualquer oferta de comida. Isso nem pergunta que se faça uma mulher como eu, minha Regina, declarou, decidida a descansar para a noite que viria. Hoje tem uma balada imperdível porque é dia de São Safados. Diante da confusão de Celinha sobre como um santo poderia ser safado, Regina explicou que ele foi o cara mais ordinário que já viveu no planeta, dono do bordel mais animado da Judeia na época de Cristo. Santificado por um castigo exemplar dado a Pilatos, o tal santo agora era o padroeiro das festas mais duvidosas. Enquanto isso, Mário Jorge acordava sentindo-se estranhamente leve, ou como ele preferia dizer, mais magro. Mal teve tempo de celebrar o milagre quando encontrou um envelope sob a porta. Urgente. O documento afirmava que estavam inadimplentes há muito tempo, devendo as taxas extras número 1365, 1211, 1804 e 1660. Aquela mulher, referindo-se à síndica Álvara, não tinha mais nada o que fazer a não ser inventar taxas. A confusão escalou rapidamente para um telefonema desesperado para Sabará, o funcionário de confiança de Álvara. Mário Jorge, entre gritos e mal-entendidos causados pela prótese dentária mal ajustada de Sabará, acabou falando com uma tal de Raimunda no interfone, que nada mais era do que a própria esposa do pobre homem. Sabará, coitado, levava tudo ao pé da letra e sofria com enxaquecas brutais por causa dos dentes grandes demais que Arnaldo lhe colocara. Álvara, surgindo como se tivesse sido invocada por um feitiço da autoridade, entrou no apartamento gargalhando das desventuras de Sabará, que recentemente fora humilhado pelos pitbulls do Bloco F. Quando questionada sobre as taxas, ela foi implacável. As taxas foram criadas ontem e o prazo vencia ontem mesmo. O objetivo? Premiar Dona Zilda, a subsíndica, com uma viagem de 15 noites pela Europa maravilhosa, com toda a família e até tia incluída. Celinha explodiu em indignação, mas Álvara, alegando estar em terapia com a doutora Percy para tratar seu vício em poder, ofereceu um acordo. Se pudesse ficar ali para fugir de um macaco vicioso chamado Saronga que uma amiga deixara em sua casa, ela daria as taxas como quitadas. A calmaria durou pouco. Rita apareceu pedindo socorro. Arnaldo estava tendo uma crise. No apartamento vizinho, o cenário era de puro caos. Arnaldo havia aplicado uma anestesia em Dona Daisy e a reação foi catastrófica. Ao abrir a cortina, Celinha viu o desastre. Dona Daisy estava paralisada. Eu estou paralítica. Esse homem me deixou paralítica. Gritava a mulher. Arnaldo, trêmulo, jurava que o lote da anestesia não estava vencido, enquanto Álvara, materializando-se novamente, já falava em crime, processo e em desovar o sapatão no matagal para evitar a cadeia.
No meio desse drama médico e jurídico, Buzena estava alheia a tudo, grudada no computador. Ela descobrira Susan Boyle e estava obcecada. Até pediu para Tatal baixar a base da música. Quando a tensão na sala atingiu o limite, Mário Jorge sugeriu dar um choque elétrico na paciente, mas a discussão foi interrompida pela necessidade de café. Celinha se ofereceu para fazer, enquanto Adonis, o filho estudioso, lembrava a todos que se Arnaldo fosse preso, Álvara também iria, pois dera permissão para o consultório clandestino na sala. Para aliviar o clima, ou talvez para piorar, Buzena decidiu cantar. Apesar dos protestos iniciais, ela soltou a voz em uma versão muito particular de um clássico de Os Miseráveis. A performance chacoalhou a todos. De repente, Buzena não era mais apenas a empregada de Pato Branco, ela era uma estrela em potencial. Mário Jorge e Arnaldo, movidos pelo cheiro do sucesso e do dinheiro, começaram uma disputa feroz para serem seus agentes. O clima de família se instaurou de forma distorcida. Mário Jorge chamou-a de filha, prometendo tratá-la como bobo. Arnaldo ofereceu tratamento dentário gratuito em troca da fama. Tatalo, sentindo-se o verdadeiro descobridor por ter mostrado o vídeo, assumiu o papel de empresário. Enquanto isso, Dona Daisy continuava esquecida sob os lençóis e as correspondências com taxas extras continuavam a chegar, revelando que Álvara estava cobrando até pela bacia de São Safados. A estratégia de lançamento foi montada às pressas. Isadora tentou transformar Buzena em algo que ela não era, sugerindo acessos sexuais e vídeos bombásticos na internet, inspirada nos vídeos de Pep. Mas Mário Jorge insistia na imagem da coitada que nunca fora beijada. Isadora, com seus termos acadêmicos distorcidos, tentava explicar que Buzena era uma soprando, enquanto o resto da família debatia se o termo correto era soprano ou se ela simplesmente não tinha caráter. O grande momento chegou com a visita de Álvaro Bujão, um homem influente da gravadora. Tatal preparou o terreno, apresentando Buzena como a mais nova sensação musical. Álvaro estava ansioso, mas Buzena, em um surto de sinceridade provinciana, começou a falar sobre seu desejo de ter um sítio pequeno e fazer queijo, em vez de cantar. O nervosismo a travou. Ela se recusou a cantar com gente olhando, citando uma vizinha de Pato Branco que tinha o mesmo problema. A frustração tomou conta. Regina, sempre oportunista, ofereceu-se para fazer um vídeo nu e amordaçada para garantir que a viagem de Álvaro não fosse perdida. No fim, a confusão se espalhou pelo UOL, com Álvara tentando roubar o empresário para si mesma, alegando ser a verdadeira Susan Boyle do Jambalaya. Dona Daisy, ainda paralisada e com fome, foi coberta com um lençol para não estragar o negócio, enquanto as luzes do apartamento brilhavam sob o signo do caos, da ambição e de uma esperança cômica que só o Jambalaya poderia proporcionar. Ninguém saiu do lugar, mas todos sentiram que a vida, de alguma forma, havia se tornado um gerúndio interminável de improvisos.